A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz a todos os nossos queridos telespectadores. Sejam bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. E é com muita alegria que nós iniciamos mais uma semana, saudando a todos aqueles que nos acompanham no Brasil, em qualquer estado do Brasil, e aqueles também que estão agora na Europa, no Oriente Médio, que nos assistem através da TBN. Sejam bem-vindos a esta programação. Creiam que hoje será um dia onde novamente nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos assistir uma mensagem pregada pelo nosso apóstolo que tem como tema: a fé age quando Deus fala. Nós cremos que quando Deus fala, e Deus deixou na sua palavra aquilo que Ele gostaria de nos ensinar, nós vemos coisas sobrenaturais acontecendo. Quando nós cremos naquilo que Deus falou, nós vemos o sobrenatural acontecer. Vamos ouvir daqui a pouco o nosso apóstolo falando sobre isso, mas antes eu quero começar esta semana com um convite muito especial. Hoje, logo mais às 7h30 da noite, nós teremos o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Por que milagres? Porque nós cremos, e assim a palavra do Senhor nos diz, que quando o povo de Deus se reúne, a Assembleia dos Santos, os filhos eleitos, amados pelo Senhor, quando se unem com o propósito da oração, grandes milagres acontecem. Jesus disse que se os homens que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é o Pai perfeito, que é um Pai de amor, que é um Pai que tem prazer em nos abençoar. E quando nós oramos, nós chamamos à existência, pela fé, aquilo que nós cremos. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardão? É recompensa. Deus nos recompensa. Deus é o nosso recompensador. Quando nós o buscamos crendo que Ele pode fazer, nós obtemos um milagre. Nós obtemos aquilo que lhe temos pedido, assim diz a Bíblia Sagrada. Então, amados, venham estar hoje conosco. Você que está em outra cidade, em outro país, pode acessar o nosso site www.igrejacristovive.com.br e orar conosco ao vivo. Nossos cultos são todos transmitidos ao vivo. Você pode orar conosco, pode clamar com esse mesmo espírito de fé e de confiança, crendo que Deus nos recompensará. Deus recompensará você pela sua oração, por aquilo que você crê, por aquilo que você confessa. Então hoje, logo mais às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320 Campinho, culto de oração, intercessão e milagres com meu esposo, Bispo Sérgio, que é o coordenador deste ministério, juntamente com todos os pastores, pastoras que têm este chamado de intercessores, para serem intercessores. Olha, você vai ficar agora então com esta mensagem: a fé age quando Deus fala. No final do programa eu estarei de volta com um presente do nosso apóstolo para você. A fé age quando Deus fala. Você sabe, a Bíblia diz que a palavra de Deus educa.
A grande revolução de uma nação tem que começar pela educação. A grande revolução de um ministério acontece quando o povo é educado pela palavra. A palavra de Deus educa. Por isso, esta questão didática do ensino, a minha preocupação é fazer você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Que dom maravilhoso. Vamos ouvir Deus falar, instruir, educar, disciplinar, admoestar a sua igreja através dos lábios do profeta do ministério. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, estou celebrando ao único Deus a vitória da minha vida pessoal, da minha vida ministerial, do meu coração devotado ao reino. Estou celebrando vida, estou celebrando um culto ao Deus vivo. Tenho uma boa consciência e isto me faz ter uma intimidade, uma ligação contigo, Pai. Eu posso dizer, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. E nesta hora, Deus, eu me disponho aqui, na minha fragilidade de vaso de barro, eu me disponho aqui a ser um instrumento usado por Deus para apacentar, para pastorear as tuas ovelhas. Tenho temor, Senhor, para entender que nenhuma dessas pessoas me pertence a mim pessoalmente e particularmente. São o teu rebanho, são a tua família, são as tuas ovelhas. Tu me constituíste pastor e bispo do rebanho para cuidar. E eu sei, Senhor, que o faço com temor e com tremor, porque do ensino deste altar depende até a eternidade de cada pessoa aqui. Assim, Senhor, usa-me para o louvor da tua glória e para o crescimento e a maturidade do teu povo. Em nome de Jesus, o único, o soberano, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, abençoados do Senhor, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são meus filhinhos em Cristo Jesus. Deixe-me lhe dizer logo de início do meu sermão, que estas questões da fé são para mim absolutamente fundamentais, não só para o crescimento da igreja em termos de maturidade, mas também para a prática do dia a dia da nossa confissão. Eu quero dizer que nós temos aprendido que a fé tem que agir, a fé tem que fazer acontecer coisas. É tão importante que a Bíblia diz que a fé se vê. Muitas vezes Jesus dizia: olha, eu vejo fé nesta pessoa que não vi lá em Jerusalém. Então, é preciso que você saiba que se você é um homem, uma mulher de fé, você precisa de saber que a fé tem ações. E que quando Deus te fala, a tua fé tem que começar a agir. Então, por isso que Paulo disse aos Hebreus que a fé é a certeza.
Diga certeza. Diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É uma convicção, é uma classe de convicção, é uma classe de certeza. Amado, algo que nós cremos sem qualquer dúvida. Sabe essa atitude que Deus espera de mim e de você? Você que é um homem de fé, você que é uma mulher de fé, você que tem convicções, você que tem certezas, sabe? Você crê sem ter qualquer dúvida. E você sabe que esta certeza e esta convicção são pelo Espírito Santo colocados dentro de nós como um dom. Você não olha para dentro de você, tira um raio-x e vê lá um dom. É invisível aos olhos físicos, mas na realidade os olhos físicos veem quem é da fé, porque quem é da fé não duvida. Então, veja, talvez algumas pessoas me dizem assim: mas apóstolo, é um pouco difícil para um ser humano não ver e dizer que crê. O senhor não acha que isto é um pouco de hipocrisia? Não, eu vou lhe explicar por quê. Porque em 1 Timóteo 6,16 diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então, você nunca viu Deus, você não é capaz com os seus olhos físicos de ver Deus, mas você crê em Deus. Então como é que eu não vejo e creio? Isso se chama fé. Você crê que Ele existe, você até chama ao seu Deus de Pai Celestial, você é capaz de chamá-lo de Abba Pai. Bem, então alguma coisa, o Espírito Santo lá dentro testifica com o teu espírito que você é filho de um Pai Celestial, o único Deus, o único Deus. Então diz que nenhum homem viu, não é capaz de ver, mas crê. Então nós somos um povo muito especial. Eu gosto e gostei muito quando alguém escreveu um livro em São Paulo, pensando que me ia atacar, quando diz assim: o povo da igreja Cristo Vive se considera super crente. Ué, isto é uma verdade, porque nós acreditamos tanto na palavra, temos tanta fé, que nós não somos comparados ao crente tradicional, que o crente tradicional duvida mais do que crê. Isso é uma verdade, doutora? Então, a fé é a certeza, a fé é a convicção. Eu não preciso de ver nada, eu não preciso de sentir um arrepio para dizer: oi, eu tenho fé. Não. Pastor, mas como é que isto começa? Como é que este dom se internaliza lá dentro ao ponto de eu não duvidar, de eu acreditar que as coisas vão acontecer, que as coisas são possíveis? Como é que isto começa? Então, a coisa mais perfeita de Deus é que isso começa com a palavra. Diz em Romanos 10,17: assim a fé vem. Quer dizer que Deus envia um dom, um carisma, da palavra grega charisma, um som glutinal, charisma. Então diz que vem um som de Deus, um sopro de Deus, um dom de Deus, e disse: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então aqui começa a verdadeira vida do cristão. Quando você vê um pregador que está sendo usado e os seus lábios estão pregando a palavra de Cristo, quanto mais palavra, mais fé vem à vida da pessoa, mais convicção, mais certeza. Não há palavra, não há fé, não há convicção. Palavra, a fé vai tomando estrutura dentro da pessoa. Então diz: mas é preciso ser a palavra de Cristo. Não pode ser a minha palavra, não pode ser a palavra de um guru, não pode ser um pensador grego, não pode ser um chamado pai da igreja, não Tomás de Aquino, não. É a palavra de Cristo.
Então, a palavra de Cristo gera em nós a fé. Mas não é fezinha. É um dom sobrenatural. O que te fez sair esta manhã da cama para vir à igreja foi um dom chamado fé. E olha, algumas pessoas aqui enfrentaram barras pesadas para chegar à igreja. Mas sabe, ninguém poderia demover deste fato. Eu vou à casa do meu pai, eu não abandono a minha congregação, eu estou debaixo deste apostolado, haja o que houver, eu vou vencer. Isto só pode ser um dom de Deus na tua vida. Então diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então vamos pensar agora juntos. Nós somos maduros, somos pessoas com crescimento, com olhos espirituais iluminados. Você é um super crente, cara. Porque esses crentes que duvidam de Deus, tem gente crente que crê mais no diabo do que em Deus. Eu vou mais adiante, tem até igrejas que falam mais do diabo que de Jesus Cristo. Então diz que a fé vem pela pregação. Olha a necessidade que você tem e eu tenho de entendermos que precisamos de ser instruídos com a palavra. As pessoas passam óleo na cabeça, comem um sal, entram por porta. Isso aí, meu amado, isso é máscara. Isso não faz nada. O que faz é a palavra de Cristo. Portanto, a fé não é uma ilusão. A fé não é um sonho humano. A fé não é uma fantasia que o homem de repente tem na sua cabeça. Amado, fé é obra de Deus. E esta fé que modificou a nossa vida, nos fez renascer de Deus. Olha como é que João diz isso tão lindo. Olha, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você sabe, nós não nascemos da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nós nascemos pela vontade de Deus. Você está aqui não foi porque um homem, porque um programa, porque uma pessoa, foi Deus na tua vida. E Ele te atraiu, você ouviu a palavra, você começou a entender a sua fé, começou-lhe a dar convicções, começou-lhe a dar certezas, e você hoje é uma pessoa totalmente diferente. Você sabe, você é o que é por Deus. Então, você sabe, a fé, quando instalada esse dom que vem pela palavra, mata definitivamente o nosso velho Adão. Nossa velha natureza se submete. Porque a nossa natureza antiga, ela é covarde, ela é mentirosa, ela é enganadora, ela, sabe, tem tendências obscuras. E Paulo disse que a fé modifica totalmente a vida de um homem, de uma mulher, transforma o coração. Olha, a pessoa da fé se nota logo pela forma como ela é generosa, né? A alma generosa. O que é a alma generosa? É um coração transformado. A realidade da fé nos fez ser pessoas diferentes, pessoas perdoadoras, temos um coração grande, dilatado, temos sentimentos nobres, temos uma mentalidade segundo a Bíblia Sagrada. Tudo foi transformado em nós pelo Espírito Santo através da fé. Agora, e quando a pessoa não tem fé? Porque uma coisa é a pessoa dizer, eu tenho fé para jogar no bicho, eu tenho fé que vai acontecer. Não, isso aí é coisa da carne. Abacuque, no Antigo Testamento, dizia que o homem, o justo, viveria pela sua fé, sua, da carne. Mas no Novo Pacto não é mais pela sua, é pela fé dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Então, se a pessoa não tem este dom da fé, esta certeza, esta convicção, olha, amado, eu vou lhe dizer, anda às apalpadelas na vida. Anda às apalpadelas. É como andar cego na vida.
Normalmente uma pessoa que não tem fé, ela não encontra razão da vida. Você imagina que no Brasil, todos os anos, cerca de 55 mil pessoas, a fé age quando Deus fala. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Que palavra tremenda! Olha, a Bíblia Sagrada diz em Hebreus 11:6 que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Então, nós cremos pela fé que Deus é o nosso recompensador, que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, porque Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de misericórdia, de compaixão, e aquilo que Ele determinou para as nossas vidas tem que acontecer. Amém? Olha, se você ligar agora para o nosso ministério, 0 operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livreto que tem como tema e que nós cremos, é um resumo das doutrinas do nosso ministério e será seu, é um presente do nosso apóstolo, da nossa bispa. Basta que você ligue agora, 0 operadora 21 30 17 90 90. Nós temos um site na internet, igrejacristovive.com.br. Ao acessar esse site, você poderá assistir a todas as mensagens do nosso ministério, mensagens arquivadas, mensagens em áudio, em vídeo. Temos as apostilas também, todas do seminário Casa sobre a Rocha, que inclusive você pode compartilhar nas suas mídias sociais, você pode reproduzir, copiar, enfim. Nós queremos que a palavra seja ministrada, seja pregada. Então, todo esse material está dentro do nosso site. E através do nosso site também, todas as irmãs que desejarem participar do nosso 4º Congresso Feminino Chail podem fazer suas inscrições. O nosso congresso será no dia 27 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, abertura para o café da manhã. Será um dia tremendo. Nós teremos como pregadoras a nossa Bispa Rosana, que é a nossa Bispa Primaz, a nossa diretora. Teremos convidadas também da nossa Bispa Solange Brantes de São Paulo, Bispa Alessandra Tom de Curitiba, Bispa Érica Galvão de Campo Grande. Teremos a doutora Catarina Parente palestrando sobre a saúde da mulher, convidadas cantoras que estarão conosco também. Será um dia maravilhoso. Nós vamos falar a respeito de tudo que faz parte do universo feminino. Queremos que você esteja conosco, vamos tratar de assuntos espirituais, mas também de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. 4º Congresso Feminino Chail. Acesse o site da nossa igreja ou através do site congressofeminino.com.br. Olha, nosso programa está chegando ao fim. Que você possa ter um dia muito abençoado, uma semana, já declaramos, uma semana em perfeita vitória. E agora você vai ficar com um momento de louvor e logo em seguida a Igreja Cristo Vive de São Paulo com a nossa amada Bispa Solange Brantes. Graça e paz, tenham todos um dia maravilhoso em nome de Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Diga, eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo. Eu não sou do mundo, não. Participe do 4º Congresso Feminino Chail da Igreja Evangélica Cristo Vive, dia 27 de setembro, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana e convidadas. Tema: Recicle sua vida. 4º Congresso Feminino Chail. Inscreva-se pelo telefone 0 operadora 21 30 17 90 90 ou acesse o site congressofeminino.com.br. Uma realização Apóstolo Miguel Ângelo. Igreja Evangélica Cristo Vive. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.